Olá, minha gente, mais uma vez nosso carinho todo especial a todos vocês que estão nos acompanhando através da nossa live nesta quinta-feira, 4 de junho de 2020. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com o deputado federal Fernando Filho, falarmos do enfrentamento da pandemia aqui no sertão do estado de Pernambuco, o que pode ser feito de iniciativa de um parlamentar para minimizar as dificuldades do homem do campo, das famílias sertanejas. Nós sabemos que o sofrimento sertanejo em si já é grande, tendo em vista os fenômenos naturais, mas numa época como essa passa a ser uma novidade. O sertanejo não tinha convivido ainda com algo tão dramático como é uma pandemia. Então, como o sertanejo depende principalmente da sua luta no campo, da sua batalha na lavoura, da busca por uma produção agrícola que possa suprir as suas necessidades, em casos específicos como esse, ele precisa mais do que nunca do amparo do poder público. E aqueles que são detentores de mandatos e que estão no dia a dia convivendo com esses sertanejos, é quem conhece melhor a nossa realidade. É quem sabe de perto o que é possível fazer, se não for para resolver, pelo menos para diminuir o sofrimento dessa gente. E o deputado Fernando Filho, sertanejo, de família sertaneja, que conhece ao longo de muitos anos a história do nosso sertão e a história do estado de Pernambuco, é o sertanejo que tem as respostas adequadas nesse momento para inúmeras perguntas que são feitas e que cada um de nós esperamos dos nossos representantes. Só para você ter uma ideia, o deputado Fernando Filho, ele está no seu 4º mandato de deputado federal. Em 2006, foi eleito o deputado federal mais novo da história do Brasil, sendo reeleito nas eleições seguintes, 2010, 2014 e 2018. Fernando Filho foi ministro de Minas e Energia. Nós vamos falar sobre isso também no momento do bate-papo, porque no período em que esteve à frente da pasta, Fernando Filho implantou um dos mais avançados programas de energia renovável do mundo. E o Nordeste, principalmente, foi uma das regiões mais beneficiadas. Então nós vamos saber como é que anda a construção desses parques de produção de energia renovável, se o deputado federal Fernando Filho está acompanhando o andamento dessas ações do Ministério de Minas e Energia. Nós vamos conversar sobre isso e o que tem também de oportunidade para o sertão do estado de Pernambuco. Já queremos abraçar esse pessoal que está nos acompanhando já desde já, entre eles o presidente da Câmara de Vereadores de Terra Nova, o vereador Bado, já nos acompanha. Também algumas outras pessoas de diferentes municípios do nosso sertão. Nós estamos só acompanhando, só aguardando o contato com o deputado Fernando Filho para iniciarmos então o nosso bate-papo. Só lembrando, gente, assim como aconteceu com o senador Fernando Bezerra Coelho, nós estamos em um período mesmo de quarentena, de obrigatoriedade do distanciamento mínimo entre pessoas. Os parlamentares mantêm as suas atividades naturalmente. E talvez em momentos como esse eles estão em alguma sessão por conferência, chama-se as sessões remotas, e às vezes deixa a sessão para poder cumprir aquilo que foi acordado, que é com a live, certo? E isso pode também estar acontecendo
com o deputado federal Fernando Filho. Portanto, nós estamos só aguardando o contato do deputado federal Fernando Filho para que a gente possamos, então, iniciarmos o nosso bate-papo, tá bom? Olha, certo, nós já estamos acionando o deputado Fernando Filho, ele já está online, para então iniciarmos essa conversa com o deputado federal Fernando Filho, ele que é o deputado mais novo da história do Brasil, e o deputado já está aí. Tudo bom? Como é que você está? Deputado, boa noite. Obrigado Boa pelo noite. carinho que tem com as nossas busca de contato com as autoridades brasileiras. E o senhor, evidentemente, tem sempre tido esse carinho especial para com a gente. Então, desde já, nosso agradecimento. Para mim é uma alegria poder estar participando aí, ter, enfim, recebido esse convite, de estar participando por essa live no seu perfil para esse bate-papo rápido aqui com você e todo mundo que está nos assistindo. Verdade. Deputado, vamos logo a um assunto que interessa. Nós vamos tentar dividir esse nosso bate-papo. O deputado tem compromisso, evidentemente, certo? Como eu disse, mesmo na época de quarentena, de obrigatoriedade de distanciamentos entre pessoas, os parlamentares aí em Brasília, na Assembleia Legislativa, mantêm os seus compromissos como legisladores, como parlamentares, certo? Muitas das vezes não chega rigorosamente no horário, exatamente porque está em um outro compromisso, tá bom? Deputado, o Sertão, o senhor que conhece tão bem, melhor do que poucas gentes, sabe muito bem que a nossa região já sofre consequências de fenômenos naturais, seca, enchente, mas nessas questões aí, as ações por parte do poder público chegam e minimizam as dificuldades. Em época de pandemia, o que faz um deputado para socorrer as famílias sertanejas? Olha, Lili, boa pergunta. Eu diria que nesse período da pandemia, que a gente está até fazendo as sessões de forma remota, num sistema muito parecido com esse aqui que a gente está se falando, né? De tudo que foi votado no Congresso, eu tenho sempre pontuado que tem duas ações que eu acho que foram as mais importantes e que afetaram direto a vida da população, principalmente dos mais desprotegidos. Uma foi o auxílio emergencial, esses R$ 600, né, que está sendo pago aí para milhões e milhões de brasileiros. São mais de 55 milhões de pessoas que receberam já. Agora está sendo pago ou concluindo o pagamento da segunda parcela e a última parcela vai ser pago ainda no final do mês de junho. E já tem um debate no Congresso sobre a prorrogação desse auxílio. Falta se definir de qual é o valor e por quanto tempo seria prorrogado. Mas eu diria que essa foi talvez a medida mais importante. Só para você ter uma ideia, o Bolsa Família pagava no Brasil inteiro 14 milhões de pessoas, uma média em torno de R$ 200 por família. Esse auxílio emergencial está sendo pago a mais de 50 milhões de CPFs, 50 milhões de pessoas, e um auxílio de R$ 600. Então é uma injeção de dinheiro na economia muito maior do que o próprio Bolsa Família era. Então isso foi uma medida importantíssima, e a outra medida foi o auxílio também aos estados e municípios. Inclusive, a expectativa é que a primeira parcela possa começar a chegar nas cidades e nos estados agora na semana que vem, para poder ajudar os municípios a poder honrar os seus compromissos. Só para você ter ideia, ontem eu fiz uma live com o prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel. Ele me falava que os técnicos lá da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Finanças do município, estavam já contabilizando frustrações da Receita entre repasse de ICMS e de ISS na ordem de R$ 10 milhões. Você imagina que já antes da pandemia já tinha muitas cidades e muitos estados que tinham muitas dificuldades para poder pagar os seus compromissos. Você imagina agora com a queda na receita da ordem de 15, 20, 30, 40% nas suas receitas, fica inviável. Então essa ajuda do governo vem justamente para poder auxiliar que os governos possam manter a sua engrenagem funcionando. Essas, eu diria, Didi, que foram as duas votações mais importantes. É lógico que tiveram muitas outras também relevantes, mas essas duas eu digo que é o que vai chegar mais próximo assim, no dia a dia, principalmente das pessoas mais vulneráveis. E o que a gente pode fazer, e a gente tem feito, eu tenho postado muito nas minhas redes sociais,
é manter a liberação dos recursos, porque a gente precisa ter obra acontecendo, não só pelo bem-estar que a obra causa, mas uma obra, quando ela está acontecendo, ela gera emprego, ela movimenta a economia, transporte, alimentação, material de construção, e a gente sabe que, infelizmente, passado esse momento da pandemia, a gente vai ter uma crise econômica que já começa com muita força e a gente precisa incentivar as cadeias produtivas, enfim, o comércio, a indústria, para poder gerar emprego e gerar renda. Então, hoje mesmo eu já estive no INCRA, em Brasília, conversando com pessoas na Codevasf, com os mais diversos órgãos, para liberar dinheiro, liberar recursos e, com isso, a gente poder fazer com que as obras não parem ou comecem em cada um defendendo o seu estado, eu, no meu caso, por Pernambuco. Deputado, independentemente de posicionamentos políticos, a gente percebe que, infelizmente, se discute muito o questionamento político, ser a favor ou ser contra o governo federal. Tirando isso de lado, o Parlamento Nacional e o Executivo estão dando a resposta que a sociedade tanto esperava nesse período? Eu acho que minha resposta é sim. Eu não quero aqui entrar no mérito se podia estar fazendo de um jeito ou de outro jeito, até porque essa situação da pandemia é algo é, novo. Ninguém nunca vivenciou isso. Então, a China foi pega de surpresa, a Europa foi pega de surpresa, os Estados Unidos foi pega de surpresa e agora o Brasil. Então, não tem a forma certa de poder enfrentar isso. Todo mundo está tentando de uma forma. Você viu o caso de Milão, da Itália, que achou que era melhor não fechar o comércio, e aí dias depois fechou o comércio e foi um dos lugares proporcionalmente que mais morreu gente, infelizmente, e o prefeito de Milão foi a público pedir desculpa e dizer: erramos, não era para ter feito a campanha, Milão não pode fechar. Então, assim, justamente por ser algo que ninguém sabe como enfrentar, tem a dúvida: será que a gente está fazendo certo? Será que esse é o melhor caminho? Será que é melhor vertical, é horizontal? Fecha comércio, abre comércio, faz isso, faz aquilo. Eu gosto de dizer, é evidente que uns podem pensar de uma forma, outros de outra, e eu respeito, mas o fato é que isso é novo, isso é novidade. Ninguém, infelizmente, sabe como contornar. E as medidas que a gente aqui já falou do enfrentamento ao coronavírus e para a liberação dos recursos, eu entendo de que ela só é possível quando a gente tem. O governo podia querer mais, ou podia querer menos, o parlamento podia querer de um jeito, podia querer de outro, mas o fato é que as coisas estão chegando na ponta. Precisam chegar mais? Precisa. A gente tem recebido, só para você ter uma ideia, reclames de pequenos, médios empresários que não têm ainda, digamos assim, conseguido acessar a linha de crédito em bancos federais, diferentemente das pessoas da ponta que já conseguiram acessar os R$ 600. Então a gente precisa ir corrigindo esses problemas para que todo mundo possa ter uma chance de sobreviver nessa pandemia. E quando eu digo sobreviver, não é só do ponto de vista da sua vida, que é o mais importante, mas também sobreviver do ponto de vista de manter os seus empregos e manter as empresas funcionando. Deputado, aproveitar e pedir a assessoria do deputado, que acompanha a live. Normalmente, a plataforma do Instagram permite que a live fique 24 horas após a transmissão, e acompanha. Tem muita gente aí entrando em contato, agradecendo por as ações, manifestando seu carinho para com o deputado. Como a gente não pode ler o nome de toda pessoa, de todos, então nós aconselho que a assessoria faça isso depois, Não, é para que verdade. o A gente deputado também, eu sempre possa falo isso, eu não conversar. consigo estar lendo, porque senão foge aqui o Exatamente. raciocínio, e aí a gente acaba que lê e comenta de um e não fala de outro, a pessoa fica chateada. Então vamos focar aqui no nosso bate-papo e depois, pelo Exatamente. direct, pelas mensagens, a gente vai interagindo Com com a certeza. população. Deputado, o senhor, em momentos oportunos, mesmo sendo jovem, tem sido, em algumas oportunidades, chamado para a responsabilidade de liderar alguns debates importantes na Câmara dos Deputados. O senhor falou agora há pouco que está tendo uma preocupação, evidentemente, de todos os segmentos governamentais desse país, para esse momento de enfrentamento à pandemia. Mas há uma preocupação pós-pandemia. O Congresso Nacional está debatendo um projeto para apresentar à sociedade brasileira? Olha, Didi, tá sim. Primeiro, vamos entender como é que foi feito esse esforço. Esse primeiro momento, a quantidade de recursos que foi disponibilizado pelo governo e pelo Congresso, porque tem que passar pelo Congresso, foi enorme. A gente acabou de falar aqui do auxílio emergencial. O Bolsa Família, que até então era
um grande programa de transferência de renda, era para 14 milhões de pessoas, R$ 200. Só esse auxílio são para mais de 55 milhões de pessoas, R$ 600. E esse dinheiro não fica na conta da pessoa. Esse dinheiro vai pagar a conta, esse dinheiro vai para o mercado, esse dinheiro vai para a economia brasileira. Então, isso é o que tem ajudado nesse momento, essa injeção de recursos, a que a gente pudesse ter a sobrevivência desse pequeno comércio nesse momento. Depois, foi anunciado um grande pacote também, através do BNDES, para as grandes empresas. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, vamos aqui dar dois exemplos, companhia aérea e empresas na área de turismo. Eu li uma matéria uma semana atrás que as operadoras de turismo, no mês de maio, tiveram operadoras que não venderam nenhum pacote sequer, nenhuma viagem, nem de ônibus, nem de avião, nem hotel, nem absolutamente nada. E essas pessoas empregam também muita gente no país. Então, tudo isso foi cuidado, teve a medida provisória que, para evitar que se fosse demitida as pessoas, a suspensão do contrato de trabalho durante 60 dias, para que as pessoas pudessem ficar em casa e evitasse, assim, de que a empresa demitisse logo no início da pandemia. Então, essas foram todas as medidas que são chamadas de caráter emergencial, para poder atender nesse momento de isolamento que nós estamos trancados. Agora que a gente espera, a partir de junho e a partir de julho, que a gente espera ver a economia começando a reabrir, a retomar, vai ter que ter muito apoio. E aí eu falei das obras aqui, eu tenho defendido, o governo já tem sinalizado, tem que ter um programa de obra pública para a gente poder ter muito dinheiro circulando do ponto de vista de contratação, de mão de obra, de pessoas, e tem que ter apoio a essas empresas, porque eu tenho dito, Didier, as empresas privadas, o empresário, e não é as grandes não, estou falando da pequena. Vamos pegar um exemplo aqui que eu tenho sempre dado, a Cabroboy. Imagine que você tem ali uma pessoa que estava querendo abrir uma outra loja ou um outro mercado. Ele vai esperar, porque ele não sabe como é que vai ser essa crise. Será que vai ser o mesmo movimento que tinha antes? Será que fulano que estava empregado vai querer comprar lá na caderneta alguma coisa para pagar em 10 vezes, em 12 vezes? Então, vai ter um período pós a pandemia que vai ser ainda de muito deixar como está para ver como é que fica, e só depois é que eu acho que a gente começa a ver uma movimentação maior disso. Então, essas medidas, eu acredito que agora, a partir do final de junho, o Congresso vai também tratar de muitos temas nisso, de ver como é que incentiva a atividade econômica e o consumo no país para que a gente possa voltar a ter geração de emprego e geração de renda. Deputado, em relação aos municípios que o senhor representa no Congresso Nacional, alguns deles têm recebido ações via emenda parlamentar, e entre eles, vamos citar aqui rapidinho, Araripina, Santa Maria da Boa Vista e Parnamirim e Serrita. São trechos que eu acompanho de perto, eu tenho visto as manifestações daqueles que são seus aliados políticos e a alegria em poder ofertar oportunidade à sua gente através dessas ações. Ações como essa já entra nesse contexto de ação para ofertar ao homem do campo, à família do campo, a oportunidade para continuar trabalhando pós-pandemia? Não, sem dúvida, a gente não tem parado. Se você tiver o cuidado, ou quem tiver aí de poder olhar o feed, os históricos das nossas redes sociais, a gente tem postado todo dia ações, obras, entregas nos mais diversos municípios. Está aqui online o vereador Bruno, lá de Salgueiro. Ele recebeu, enfim, recentemente me mandou vídeos de perfurações de poços que estavam sendo perfurados. Aqui, questionário de Itacuruba. Para Itacuruba, já entreguei mais de 3 tratores, poços que foram instalados. Eu estou postando agora as obras que estão começando no município de Bodocó, as obras que estão acontecendo no município também de Araripina. Logo, logo, Abado de Terra Nova, lembrando aqui das ações em Terra Nova, Parnamirim, fiz live por esses dias com o pessoal de Santa Maria da Boa Vista, enfim, uma série de ações que a gente está anunciando, Cabrobó, que a gente está também entregando equipamentos e vamos anunciar logo, logo o deputado estadual Antônio Coelho, junto aí com todo o seu grupo, com Ney Saraiva, com também Marcos de Neuma, que eu andei dando a notícia. Nós vamos estar anunciando algumas barragens aí que são importantes. Então, a gente tem procurado, Didi, nesse meio tempo, evidentemente que o dinheiro está mais centrado nessa questão da saúde, mas a gente tem procurado manter aí as conquistas e os anúncios que a gente fez para que essas ações possam chegar à população de todo o estado.
Deputado, o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, ele tomou uma decisão arrojada, corajosa, mas, acima de tudo, necessária para demonstrar como é que faz, de fato, o enfrentamento a essas circunstâncias as circunstâncias da pandemia. Como eu tenho certeza que tem muita gente de vários municípios nos acompanhando, o senhor aconselha que outros gestores de municípios possam conhecer melhor o plano que foi adotado e colocado em prática pelo prefeito de Petrolina, Miguel Coelho? Olha, Didi, foi bom você ter falado. Não é só porque Miguel é meu irmão, não, mas eu falei muito com ele ao longo do final de semana. O plano iniciou na segunda-feira. E como é que ele chegou nessa situação? Ele fez na semana passada uma videoconferência com o governador Paulo Câmara, com representantes do Ministério Público, com os secretários que estão à frente do enfrentamento ao Covid, mostrou os dados de Petrolina. Para você ter ideia, a Petrolina tem menos de 30% dos leitos dedicados à Covid utilizados, então tem mais de 70% dos leitos que estão vagos ainda, graças a Deus. Petrolina, entre as maiores cidades, é a que tem um dos menores índices de letalidade e de contágio, certo? E Petrolina, após o Recife, é a cidade proporcionalmente que mais fez testagem da população. Então, tudo isso nos deu um conforto de poder anunciar um plano de retomada da economia. E esse plano de abertura não chegou segunda-feira e abril. Esse plano começou na segunda-feira agora, Didi, e vai até agosto. A cada 15 dias vai tendo uma abertura gradual do comércio e das atividades. E o prefeito já disse, a qualquer momento, se a gente tiver algum tipo de complicação e de piora no quadro, a gente pode rever para poder mudar esse plano. Mas se tudo der certo, e a gente torce para que dê certo, esse é a forma que a gente pretende enfrentar a pandemia. Então vamos aguardar, vamos torcer para que dê certo. Eu acho que nessa questão da pandemia não pode ter muita política, tem que ser muito responsável. Então não é que a solução que deu para Petrolina pode dar para outra cidade, porque tem cidades que podem estar numa situação melhor ou pior. Então é importante, eu não sei aqui da situação de cada município, porque eu não sei o número de infectados, o número de casos, quantos testes foram feitos. Então, cada município precisa entender qual é a sua realidade para saber se já adapta também para poder fazer a abertura, como o Petrolina iniciou essa semana. Deputado, agora vamos falar de futuro, certo? Nós somos confiantes, evidentemente, de que o Brasil vai vencer todas essas dificuldades e vai amanhã ou depois começar a contar as suas conquistas. Quando o senhor esteve à frente da pasta do Ministério de Minas e Energia, o senhor deu início à implantação de um dos programas de produção de energia renovável mais audaciosa, se eu não me falha a memória, do mundo na época, certo? Alguns parques tiveram as suas obras iniciadas aqui na nossa região. Mesmo saindo do Ministério, mas continua sendo deputado da região. O senhor tem acompanhado os andamentos dessas obras? Tenho acompanhado, tenho conversado. Hoje de manhã eu fui convidado para poder falar num seminário também virtual sobre bioenergia, onde junto o pessoal do etanol, do biodiesel, biogás, bio-QAV, que é o querosene de aviação. Agora, demorei um pouco para entrar aí na live, que eu estava também numa outra conferência com várias pessoas que trabalharam conosco na época do Ministério de Minas e Energia e hoje estão trabalhando aí no setor, na indústria, e tenho mantido contato frequente com muitas pessoas, evidentemente que uns mais, outros menos, mas a gente sempre tem dialogado a respeito dos desafios do setor. Esses projetos que foram iniciados em 2016, eles permanecem em execução? Permanecem. Tem muita coisa, graças a Deus, que já foi entregue, tem outras que estão em execução, tem outras que estão prestes a poderem ser entregues, e a gente fica muito feliz de poder vendo essas conquistas que durante a sua execução geraram milhares e milhares de empregos, e agora também elas sendo entregues vão significar, digamos assim, melhoria na infraestrutura energética do país. Deputado, nós só temos 5 minutos e, evidentemente, eleições não podem deixar de fazer parte desse Lógico. bate-papo com o deputado Fernando Filho. O senhor foi um dos primeiros integrantes do Congresso Nacional a falar sobre possível data para a realização da eleição. Permanece essa ideia da eleição ser realizada no início de dezembro?
Não, veja só, Didi, eu quero que fique muito claro, porque quando começou isso, todo mundo falava, adia, bota tudo junto, ano que vem, não dá para fazer. Tá? E eu sempre falei de forma muito aberta que eu era contra e continuo sendo contra o prorrogamento dos mandatos. Acho que ninguém pode ter prorrogação de mandato, Didi. Ninguém se elegeu em 2016 para poder ter mandato maior do que 4 anos. Em 2016, prefeitos e vereadores se elegeram para 4 anos. Evidentemente que tem aqui uma situação delicada que é essa pandemia. Pelo muito que eu tenho conversado em Brasília, a discussão que nós vamos ter que tomar e a decisão agora em junho é se a eleição vai ser em 4 de outubro ou se ela vai mudar de data. Se ela for mudar de data, eu não acredito que vá prosperar nenhuma mudança que não seja no ano de 2020. Então, eu acho que nós teremos eleição em 2020 em todas as hipóteses. Aí vem aquele debate, mas é em dezembro? Aí já tem as cidades e os estados que têm cidades grandes que falam, ó, dezembro não dá, porque se você faz a eleição dia 6, o segundo turno vai ser lá para o dia 20, perto de Natal. Como é que você faz toda uma transição de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, de São Paulo, aonde precisa se preparar, toda a documentação, montar a equipe? Então, eu já diria que eleições começando em dezembro já estão descartadas. Estão agora pensando em alguma data que seja em novembro, mas isso também é uma ideia. Então, eu acho que nós vamos ter um debate, muda do dia 4 ou não muda do dia 4. Já tem também alternativas que estão sendo apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral, só para se entender, que é poder aumentar o prazo da votação. A gente sabe que o horário de votação inicia ali por volta das 8 horas e que se encerra ali perto das 17 horas, né, que termina, de poder começar às 6, em vez de terminar às 17, terminar às 18 ou às 19, e a gente ter um horário reservado, exclusivo para o pessoal do grupo de risco, para poder evitar misturar. Então, tudo isso são alternativas que estão sendo colocadas em cima da mesa para poder a gente tentar fazer, tomar essa decisão da forma que exponha o mínimo possível a nossa população. Não tem ainda decisão, mas eu vou reafirmar o que eu disse lá atrás. Eu acho que nós vamos ter a eleição em 2020 de todo jeito. Agora, se ela será no dia 4 ou se ela será em alguma outra data, em novembro, por exemplo, a gente só vai saber, eu acho que lá para o final do mês de junho. Só para que as pessoas que estão nos acompanhando tenham uma tranquilidade maior com relação a esse tema, o Congresso Nacional está debatendo o tema e vai ter uma resposta para a sociedade brevemente. Já tem um grupo de líderes que está conversando diretamente com o Tribunal Superior Eleitoral, já tem um grupo da Câmara conversando com o grupo do Senado, e a expectativa é que a gente possa levar essa decisão para poder ser votada no plenário das duas casas ainda no mês de junho. Você acredita que neste mês ainda vai ter uma resposta com relação a esse tema? Vamos ter uma resposta até para que a gente já possa iniciar o período das convenções já com isso decidido. É impossível então a realização em outubro. Não, eu não digo que é impossível. Estou dizendo que tem muitas pessoas que estão trabalhando para não mudar a data, que é a história de aumentar o prazo do período de votação, começar mais cedo, terminar mais tarde. Enfim, assim, então tem muitas discussões. Agora, se vai ser dia 4 de outubro ou se vai ser numa outra data ainda no ano de 2020, a gente só vai saber mais para o final do mês. Deputado, para encerrar, traga aí uma boa notícia para todos esses munícipes que estão nos acompanhando. Não, eu quero dar uma notícia. Inclusive, hoje eu estive na sede do INCRA, aqui em Brasília, com o novo superintendente do INCRA de Pernambuco, Tiago Ângelos, e a gente já está aí preparando uma série de ações. Vamos focar muito no programa de titularidade para poder entregar títulos aos assentados, para que as pessoas possam ser donas do seu pedaço de chão, para poder deixarem de ser assentados e virarem agricultores de fato. Nós já conversávamos com o presidente do INCRA hoje sobre isso, já determinamos também ao novo superintendente que pudesse fazer todo o levantamento e ver qual é a necessidade financeira para que a gente possa iniciar um grande programa para Cabrobó. Logo, logo, como eu falei, a gente deverá estar anunciando aí 2 grandes barragens, uma que resolve um problema de enchente que tem na cidade e outra que é uma barragem que de fato vai atender a população, represando bastante água. Tem muita coisa boa chegando e a gente vai aí aos poucos anunciando nas nossas redes sociais. Vou me utilizando aí do prestígio do seu blog para a gente poder se comunicar aí com toda a população de Cabrobó e região. Tá bom, só com relação a essa barragem que o deputado se referiu em relação a Cabrobó, na última terça-feira, quando conversamos com o superintendente Aurivaldo Cordeiro, ele adiantou de que uma antiga barragem que foi
sofreu rompimento, se não me falha a memória, em 2004, barragem de Chico de Mateus, que na verdade não é apenas um reservatório, ela servia também como uma barreira de contenção para evitar enchentes em É bom Cabrobó. você falar. Né? Algumas pessoas de Cabrobó acham que porque essa barragem rompeu no passado e causou prejuízos, que não deveria mexer nela. Mas a ideia de que a gente possa recuperar e refazer essa barragem é justamente para que quando vem as chuvas, algumas regiões aí da cidade, alguns bairros de Cabrobó sofram como sofreram no passado. Mas a Codevasf está cuidando disso e logo, logo a gente vai poder dar ordem de serviço, se Deus quiser. Tá bom, deputado, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do seu tempo, o carinho com que nos atendeu, certo? E fique à Não, eu que vontade. agradeço. Eu que agradeço, amigo, pelo convite, como eu falei, de estar participando aí no seu perfil dessa live. Mandar um abraço a todos que nos assistiram. Muito obrigado pelo convite. Reforçar o pedido. Cada dia que vai se passando, vai ficando mais difícil fazer o isolamento social, mas quem puder, por favor, fique em casa. Se tiver que sair, sai, mas usa máscara. Cuida aí de todo o processo de higienização para você poder se cuidar e poder cuidar de todo mundo que está à nossa volta. Didi, muito obrigado. Um grande abraço aí para você. Boa noite. Obrigado, deputado. Obrigado também à assessoria do deputado que possibilitou a realização dessa live. Também o Mike Adrioli, que todos os dias está nos dando aqui o suporte técnico para que possamos realizar um bate-papo como esse. Gente, carinho todo especial. Até a próxima terça-feira. Abraço.